Olá, esse é um vídeo sobre Scheduler Activation, parte 2. Por que as threads a nível de kernel não conseguem ter desempenho igual às threads no espaço de usuário? Porque toda vez que a gente tiver que usar as threads a nível de kernel, a gente vai ter que passar, trocar o modo de privilégio, tem que passar na fronteira do modo de privilégio. Tá? Isso, então, ocorre em chamadas de sistemas que têm um custo adicional. Então, esse é o primeiro problema. O artigo mostra na tabela 1 a latência, tá? Do quê? Do FastThreads. FastThreads representa uma instância de threads no user space, espaço de usuário. Os threads representam uma instância de threads no espaço do kernel. E o root process representa, então, a abordagem 1 do vídeo anterior, no qual a gente tem processo. O null fork é um exemplo de fork, tá? Que não faz nada. Então, seria um exemplo para você criar uma thread. O wait é um exemplo de sincronização. O que a gente tem, então? As unidades elas são feitas em milissegundos. Nós temos que o espaço de usuário de threads consegue ter um desempenho mais que 10 vezes melhor do que no kernel para sincronização. Também consegue ter um desempenho 10 vezes maior, ou até mais, do que a gente tem entre threads no kernel para processos. Então, o processo seria a vantagem 1, é 10 vezes pior do que no kernel, que é mais 10 vezes pior do que no espaço do usuário. Tá? A outra desvantagem que a gente tem de threads no kernel é a questão de flexibilidade. Imagina lá que tem uma aplicação A, tá? E ele vai rodar o scheduler dele no espaço de usuário S1. E você pode ter uma aplicação B, que também vai rodar threads, mas com o escalonador scheduler S2. Então, a gente pode ter políticas de escalonamento diferentes para aplicações diferentes. Aonde mais a gente viu isso no curso? A gente viu isso no caso do EctoKernel, no qual a LibreOS podia ter políticas diferentes de uma aplicação para a outra. Então, nós já vimos que usar vários processos é ruim, usar processos no kernel é ruim e usar processos no espaço do usuário também tem problemas. Tá. Então, por que uma solução que utiliza 2 níveis de escalonadores é ruim? Então, imagina que eu tenho um espaço de usuário, tenho 3 processos rodando, aí eu tenho aqui o kernel, e aqui embaixo eu tenho o processador com seus cores. E aí eu tenho 2 threads rodando aqui com os cores alocados. Aí, no processo 1, eu crio uma thread T1. Essa thread T1 no espaço de usuário vai ser alocada lá, por exemplo, um valor X, que vai alocar um core no processador. A thread T2 vai alocar um processador aí, e a thread T3 vai alocar, então, no kernel uma outra, o Z, para alocar para um processador. Tá? Agora, a thread T1 vai pedir para ler no disco. O que vai acontecer? Então, vai bloquear aí X. Tá? E aqui vai executar agora no processador? Vai ser o Z, certo? Que seria a thread T3. Então, o primeiro problema que a gente tem é que a thread do espaço de usuário não sabe que a thread T1 foi bloqueada, tá? Ela não sabe. O segundo problema é o seguinte: imagina que a thread T3 tem uma prioridade menor que a thread T2. Quando foi bloqueada a thread T1, alocou-se então o processador para Z, que alocava para T3. Então, agora o processador está executando T3, sendo que T2 tem uma prioridade maior que T3. Então, aconteceu que T3 está executando com uma prioridade menor. Isso a gente chama de
inversão de prioridade, ou seja, quem tem a prioridade menor é que está sendo executado. Isso é culpa de quem? Isso é culpa, então, do sistema, porque o kernel não sabe que as prioridades do espaço do usuário. Então, ocorreu uma inversão de prioridade. Qual outro problema a gente pode ter? Imagina que a thread T4. Aí o kernel escolhe a T4, essa daqui. A thread T4 pode estar, né, segurando um lock. Pode estar fazendo spinning lock. Então, isso vai atrasar o processamento das outras threads, tá? E o sistema operacional aqui no kernel não sabe que o T4 está segurando um lock. Tá? Então, vai ter ineficiência dos recursos. Vai ficar executando uma CPU só para o T4, que vai fazer só spinning lock, não vai fazer nada, vai ficar só esperando. Essa questão do spinning lock tem que ser resolvida no espaço do usuário, porque o espaço do usuário que sabe o que a thread está fazendo. Então, uma solução só de 2 níveis também não é suficiente. Então, quais são as propriedades desejáveis para a solução? A solução ela deve ser, então, na questão de ter um escalonador, né, que seja cooperativo, tanto no espaço do usuário, quanto no espaço do kernel. Então, tem que haver cooperação entre esses dois modos de privilégio. Tá? O que mais? A ideia é que o desempenho, né, seja bem perto para o desempenho de threads do nível de usuário. Então, você tem que minimizar o número de vezes que vai atravessar a fronteira lá do modo de privilégio. Tá? Segundo ponto é, toda vez que uma thread no nível de usuário estiver pronta para ser executada e existir um processador disponível, então essa thread tem que né, ser executada. Então, se tiver uma thread disponível e o processador ator, você tem que aproveitar esse processador ator para executar a thread. Você tem que ser eficiente na questão de utilização de recursos. Qual que é a abstração de um multiprocessador virtual? Então, a ideia do Schedule Activation é prover a abstração do multiprocessador virtual. A gente viu que a thread, né, é uma abstração de uma CPU virtual com velocidade variável. Então, aqui a gente tem o processo A e B, e a gente vai ter aqui uma abstração que vai ser vários multiprocessadores virtuais, né, que as threads vão poder usá-los. E aí o sistema operacional vai mapear essa abstração em processadores físicos. O que a gente tem, então? A gente tem que o número de processadores vai ser variável com o tempo. Tá? Além disso, a gente tem a outra seguinte regra. Se for assinar, então a gente tem aqui dois processadores, né, virtuais que a aplicação B está utilizando. Se esses dois processadores forem utilizados, então os processadores virtuais têm que ser mapeados, tá, para o processador físico. Tá? O terceiro ponto que a gente tem é a questão da revocação visível que a gente viu no exokernel. No caso aqui para o processador virtual. Se um processador virtual for revocado, ele tem que avisar o user kernel para ele saber que, que não está mais utilizando aquele processador virtual, não está mais mapeado para o processador físico. Então, o que é um Schedule Activation? Tá? Então, é uma abstração no kernel para prover um processador virtual. Então, antigamente o processador virtual era uma thread, e agora a gente vai utilizar um Schedule Activation no kernel para prover a ideia de um processador virtual. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.